Olá, amigos leitores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é o Leitura do Intervalo, seu podcast sobre livros de bolso. Aqui ao meu lado na bancada ele, Bruno Galeano. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Márcio. Estamos aqui com o nosso primeiro livro, mas antes de tudo, como Márcio, o leitor faz para nos contatar? Isso mesmo, Bruno, sempre bom lembrar. Nós estamos nesse maravilhoso mundo das redes sociais, da internet brasileira. Procure-nos no Twitter. O perfil é Leitura do Intervalo, @LeituraInter. Você pode entrar lá no nosso perfil, comentar, mandar recados, nos seguir e fazer perguntas e se atualizar sobre quais serão nossas próximas leituras. E qual é a leitura de hoje, Márcio? Bruno, hoje a nossa primeira leitura, como já anunciamos, é o livro Eu Acuso, a Verdade em Marcha, de Émile Zola. Esse texto foi publicado pela editora LPM no seu selo de livros de bolso, LPM Pocket, em 2009. E há, além disso, uma versão eletrônica desse livro, acho que se não me engano de 2011 e tal, que foi a que eu li. Então o Márcio leu no exemplar físico e eu li no exemplar eletrônico. Isso nos leva a um ponto. Por que estamos lendo Eu Acuso, a Verdade em Marcha, de Émile Zola? O primeiro motivo é, eu já tinha o livro em casa, então muito mais fácil de ler aquilo que a gente já tem. Só que tem uma razão para além da óbvia materialidade. Qual seria ela, Bruno? Afinal, né, a gente tem vários livros em casa e, bem, precisávamos escolher um para começar o programa. Então, no caso, esse livro ele me interessa porque... como um historiador, eu ouço falar muito sobre o caso Dreyfus, mas confesso que conhecia muito pouco a respeito. Sabia que era um caso importante aí na França da virada do século, mas conhecia realmente muito pouco, então me interessou ler esse texto tão conhecido e ainda tão acessível. Sim, e Eu Acuso é basicamente a principal fonte de informação quando você quer se inteirar sobre o caso Dreyfus, posto que o Émile Zola, esse famoso escritor francês do século XIX, se propôs a fazer uma série de textos detalhando as injustiças que ele percebeu no caso Dreyfus e de como ele se colocou na posição de um defensor da verdade, da justiça, contra aquilo que estava acontecendo naquele momento. Mas para poder falar dessas injustiças mais exatamente, é interessante que a gente faça uma espécie de contextualização geral do que estava rolando ali na França no final do século XIX. Daí, na sequência, a gente passa para a análise dos pedaços que compõem o livro, dos textos que compõem o livro. Vamos, numa terceira parte, falar um pouco de eixos importantes, eixos centrais na leitura. E para finalizar, eu e o Bruno vamos dar um veredito de será que esse é um bom livro de bolso e também passar os recadinhos do final do programa. Então, vamos pro livro. Bem, antes de tudo, é importante imaginarmos e conhecermos em alguma medida o que seria essa Europa e essa França do finalzinho do século XIX, do início do século XX. Então, existem algumas características muito importantes que chamam muito a atenção nessa época. Uma das primeiras, uma das mais evidentes para quem se lembra de algum filme que retrata essa época é a indústria. A gente está falando aí a partir de 1840, 1850, de uma Europa que progressivamente se industrializa. Sim, e uma industrialização, né, Bruno, se você me permite falar, uma industrialização que trouxe um aumento do mercado consumidor, um barateamento dos produtos, a partir da década de 1870, uma série de avanços que vão estar muito presentes no dia a dia, como luz elétrica, novos materiais, novos meios de transporte, mas que traz consigo também uma sombra muito escura e muito grande, não é mesmo? Sim, primeiro que essa sombra ela pode ser muito física, que é a sombra de cidades que ficam sujas, de rios que são destruídos. Então há um primeiro impacto
da Revolução Industrial que se dá no próprio tecido urbano das cidades europeias, que elas vão crescendo, os bairros vão ficando cada vez mais desorganizados, cada vez mais cheios de gente, cada vez mais sujos e por aí vai. É também nessa época que surge a tal da massa, né, que é um aglomerado de pessoas que não necessariamente se conhecem, que é muito diferente de um vilarejo, de um grupo de ofício, mas que sim são milhares, milhões de trabalhadores que vêm e vão, ninguém necessariamente se conhece bem, e é isso. Além disso, há um profundo controle que é desenvolvido a partir do século XIX justamente para lidar com essa massa. Então, o Estado francês, o Estado inglês e no final aí do século XIX, né, o Estado alemão, eles vão desenvolvendo ferramentas de controle desse grande grupo de pessoas. Por exemplo, como quando a gente fala das impressões digitais, impressões digitais, exato, digital, a fotografia também, né? Porque pensem como é que era para buscar um criminoso antes do período industrial das grandes cidades. Você tinha comunidades pequenas, todo mundo mais ou menos se conhecia. Com o crescimento das populações, uma simples descrição de um criminoso já não basta, né? A técnica da fotografia que se desenvolveu ali no século XIX, junto com as impressões digitais, vão permitir um maior controle mesmo dessa população periférica, que é vista como uma ameaça, que é aquilo que bota medo na sociedade. Não é à toa que o século XIX também é o período de nascimento de histórias de detetive, histórias que falam de crimes que acontecem em que os criminosos tentam desaparecer na multidão, né? Para os leitores familiarizados com o século XIX, só lembrar do famoso conto do Edgar Allan Poe, O Homem da Multidão. Então é um momento de grandes multidões, é um momento de industrialização e é um momento também de política. Sim, e no caso da França, de uma movimentação muito intensa que envolve trabalhadores, sejam eles urbanos, sejam eles do campo, que envolve também grupos mais abastados, que envolvem os nobres, que envolve o exército. Então, se o ouvinte tem alguma familiaridade com essa história francesa do século XIX, ele vai se lembrar que é um período de mudança governamental, de mudança de regime muito intensa. Então, inicia lá com a Revolução Francesa, no finalzinho do século XVIII, e atravessa o Império Napoleônico, as repúblicas francesas, a primeira e a segunda. No meio disso, há uma restauração da realeza, aí por volta de 1815, depois de 1830. E no meio disso, grandes movimentos operários. Então a França, que até o século XVIII era uma espécie de ilha de estabilidade no que diz respeito ao governo, então a França até o século XVIII tinha um governo baseado numa realeza forte, centralizada. Isso deixa de ocorrer com a Revolução Francesa, e no século XIX não se encontra uma forma duradoura de exercício do controle estatal. Pensar que essa fama dos franceses que, quando estão perturbados, vão pra rua e botam fogo em carroças, carros e afins, essa fama começou no século XVIII pro XIX, com a Revolução Francesa, não era isso, né? E esse imaginário persiste até hoje, do povo francês bastante combativo, bastante presente. Se ganha Copa, queima carro. Se perde Copa, também queima carro. E isso é bastante interessante, falando de Copa do Mundo de maneira irônica, pensar que esse é o momento de nascimento e consolidação do nacionalismo moderno, né? Porque até então já existia um sentimento nacional, um sentimento de pertencimento. Mas a Revolução Francesa e principalmente o Império Napoleônico vão utilizar esse sentimento de pertencimento à nação como algo fundamental de sua política. E cabe aqui uma pergunta: o que é a nação? Quem se inclui dentro dos nacionais? Quem se exclui? E muitas vezes o movimento do nacionalismo é um movimento de exclusão, né? Você unifica essas populações pelo ódio. Quem é o nosso inimigo?
né? E aqui é interessante fazer um breve apêndice, que quando Márcio diz que a nação, como nós o entendemos, ela aparece no final do século XVIII na Revolução Francesa, o que ele quer dizer com isso é que se trata de um sentimento, um dever de lealdade com algo abstrato, que no caso não é a religião. Então, se você pensar no que havia antes do século XVIII na Europa, que tipo de lealdades existiam, você vai encontrar facilmente a lealdade confessional, religiosa, então com a igreja protestante específica, com uma determinada outra igreja, e por aí vai. E além disso, uma lealdade ao soberano. Então, o que se tem até o século XVIII, fundamentalmente são esses dois tipos de lealdade, ou ao soberano, ao rei, ao duque, ao conde, mas fundamentalmente no caso da França, ao rei, ou uma lealdade à religião. Não há, até a Revolução Francesa, um apelo comovente o suficiente para essa coisa que a gente entende como nação, como pátria, como se simplesmente ter nascido em um lugar te torna irmão de um outro que nasceu no mesmo local. Isso não era o dado mais comum, o dado mais frequente, por exemplo, no século XVII, no século XVI, nos quais era muito comum que pessoas que falavam línguas diferentes considerassem a si mesmas próximas porque elas tinham o mesmo rei. Isso não era visto como um problema. Já com a Revolução Francesa, isso passa a ser visto como um problema. A nação, ela exige algum tipo de unidade. Se essa unidade não está no rei, se essa unidade não está no bispo, se essa unidade não está na crença religiosa, onde ela está? Sim, sim. A gente pensa, por exemplo, a marcha militar que foi transformada em hino nacional da França, a Marselhesa, quando coloca como unidos aqueles que estão lutando contra os invasores que vêm para tomar a terra, vêm para tomar as famílias, vêm para derramar o sangue dos franceses. Então você começa uma identidade que está muito pautada na territorialidade e num sentimento de pertencimento deste grupo, né? Ligado à língua, ligado às tradições, às histórias, os hábitos e por aí vai. Sim, o século XIX é o grande século do nacionalismo romântico, né? De uma idealização de um passado nacional, né? Na literatura a gente também vai ver isso como uma construção daquele momento. E o nacionalismo no século XIX, se ele é uma realidade em alguns territórios da Europa, como na França, como na Inglaterra, como em Portugal, ele em outros é um desejo, como na Itália e como na Alemanha. No caso alemão é muito interessante, também no caso italiano, que a ideia de nação, a aspiração de nação existe antes da nação, ela existe de fato. Como uma entidade política. Como uma entidade, exato. E isso nos leva ao próximo assunto, que é quando essa identidade alemã se efetiva, esse desejo que já existia desde o século XVIII, de fundar uma Alemanha, quando isso se torna um fato, esse fato se opõe, essa nacionalidade alemã se opõe à nacionalidade mais antiga francesa. E aí a gente entra num outro ponto, que é o nacionalismo exclui determinadas pessoas de dentro dessa comunidade afetiva. No caso do nacionalismo francês, ele exclui fundamentalmente o alemão. Sim, sim, o alemão visto como grande adversário, né? Lembra-se aí, pegar aquele momento, aula de história do seu ensino médio, lembra-se da Guerra Franco-Prussiana, né? O estado da Prússia, o maior estado dentro da comunidade dos reinos, dos estados onde se falava o alemão, ele vai ser o fiador da unificação alemã, só que essa unificação vem com um momento de confronto com a França. Então a França colocada no patamar de grande inimiga dos estados falantes de alemão, esses estados menores do sul se unem em torno da Prússia
e partem para uma guerra contra a França. E a derrota francesa que vem é acachapante. Ninguém imaginava naquele período que ia ser uma derrota tão humilhante. É o momento em que acontece a evacuação de Paris. Paris fica abandonada pelos mandatários, pela burguesia. Apenas os operários, o proletariado de Paris fica lá em 1870, 1871, né? A famosa Comuna de Paris. E é interessante que a França depois faz um acordo, assina a paz, mas a vergonha, a humilhação da sua pátria derrotada fica gravada na memória social, na memória coletiva dos franceses. E isso vai ser fundamental para a gente entender o que é esse caso Dreyfus. Ele aparece em muito como uma espécie de explicação e também uma maneira de espiar essa derrota, de lidar com ela, porque quando um francês do final do século XIX se vê derrotado pelos alemães, pela Prússia, ele vê aquilo que tinha sido até o século XVIII a maior potência militar da Europa, que era a França, sendo facilmente derrotada, e aquilo precisa de uma explicação, aquilo precisa de uma compensação. Como lidar com isso? Como lidar com a decadência? Bom, bacana que você tocou nesse ponto, Bruno. Então acho que a partir de agora a gente pode já falar diretamente do que foi o caso Dreyfus e fazer uma cronologia desse caso Dreyfus até a entrada do Émile Zola na questão. Bem, o caso Dreyfus, ele é um caso muito longo, né? Ele se estende aí mais ou menos de 1894 até o começo do século XX, né? Eu não me lembro agora exatamente. 1906, 1907, por aí. Então ele é um caso que se arrasta aí durante muitos anos e ele começa de uma maneira muito trivial, né? Inclusive. O início dele se dá quando uma empregada francesa que trabalhava na embaixada alemã na França encontra num cesto de lixo um papel rasgado, uma carta, e essa carta está escrita em francês. Essa senhora leva os pedaços dessa carta ao serviço secreto francês, que descobre tratar-se de uma espécie de memorando escrito ao embaixador alemão, no qual se indicavam assuntos de interesse sigiloso francês. Então, o que se sabe em 1894 é que haveria alguém dentro das Forças Armadas francesas se comunicando, transmitindo informações secretas ao embaixador alemão. Isso parecia, de alguma forma, explicar muito claramente a derrota. Então, uma maneira simples de explicar é, olha, fomos derrotados porque entre nós existem inimigos da pátria. Essa pátria não está tão unificada assim. Existem pessoas perigosas, então é necessário encontrá-las. E aquilo rapidamente o serviço secreto francês começa a agir, e para encontrar esse Judas, esse traidor, vamos fazer tentativas quase que amadoras em alguns casos, devido à pressa, à necessidade de achar o culpado. Nos meses seguintes vão fazer estudos da grafia do documento, né, o chamado bordereau. Sim, aqui apenas um apêndice importante, que é o fato dessa carta ela não ter nenhuma assinatura e não ter nenhuma data. Então, o que chega nas mãos dos agentes franceses é um papel, na verdade são 2 páginas, com uma letra bem ruim, assim, bem feia. Inclusive, na descrição do episódio, a gente vai deixar um link no qual você pode ter acesso a uma digitalização dessa carta. Então você pode ver com seus próprios olhos como, de fato, a letra é feia, como dá para entender muito, muito pouco, e como não há uma assinatura e nem mesmo uma data. Então ficava essa dúvida: quem escreveu a carta, quando essa carta foi escrita? E a maneira de se chegar no autor foi por meio de exame grafológico. Então vamos olhar a letra de quem escreveu, vamos olhar a caligrafia e tentar encontrar nos quadros das Forças Armadas alguém que se encaixasse
no perfil. Sim, e o sujeito foi encontrado entre outubro e novembro de 1894, no mesmo ano, que foi o oficial Alfred Dreyfus. O Dreyfus, ele era um sujeito de família de ascendência alemã, então essa seria a primeira suspeita, ou seja, ele pode ser acusado porque ele não é bem um nacional. E o segundo ponto que saltava aos olhos naquele momento, ele é judeu. O fato de ser judeu o colocava como uma figura fácil de ser acusada, posto que os judeus na Europa eram vistos como uma espécie de povo apátrida, que o judaísmo estaria acima dos vínculos nacionais. Ao ser judeu francês, ele era primeiro judeu antes de ser francês. Então, isso torna o Dreyfus, apesar das provas contra ele serem muito frágeis, muito tênues, um excelente culpado, um excelente bode expiatório dessa culpa. Então o julgamento é conduzido de maneira muito rápida pela corte militar. Preciso frisar isso, Dreyfus ele é julgado por uma corte militar e ele é julgado em segredo. O julgamento dele não é público, as evidências contra ele não são públicas nem mesmo para o próprio Dreyfus, nem mesmo para a defesa do próprio Dreyfus, que em nenhum momento sabia exatamente o que a acusação tinha em mãos. Sendo assim, ele é condenado. A opinião pública francesa já se manifesta nesse momento contrária ao Dreyfus, né, exigindo que esse Judas, que este traidor do seio da pátria, seja expurgado. A cerimônia de... Só fazer uma breve pausa aqui, só para o ouvinte se situar. A carta ela é achada em setembro de 1894, o Dreyfus ele já é condenado em dezembro. Então há um período muito curto entre a descoberta da carta, a identificação do autor, do possível autor, a sua prisão, a notícia que corre sobre, olha, um oficial foi preso, um possível traidor, um espião, e a condenação que se dá em dezembro, mais precisamente no dia 24 de dezembro de 1894. E logo no início do ano seguinte, no dia 5 de 1 de 1895, o Dreyfus ele é expulso do exército francês numa cerimônia pública, numa cerimônia de humilhação pública. Sim, sim. Essa cerimônia de humilhação pública chamou bastante atenção na Europa no geral, não foi apenas na França, né? O Rui Barbosa, né, que era à época um embaixador brasileiro em Londres, ele toma contato... Se não me engano, ele estava no exílio. Ele estava no exílio? Se não me engano, ele estava no exílio. Mas ele escreve a repercussão que o caso Dreyfus teve na imprensa inglesa, e justamente ressaltando como tudo aquilo era muito incompreensível para quem não era francês. Então a imprensa inglesa falava, pera, mas as provas são muito tênues, a coisa toda ela é secreta, não se consegue entender, não se consegue ver a culpa do Dreyfus, e muito menos o porquê ele teria que passar por uma humilhação tão grande quanto a que ele passou nesse dia 5 do 1, no qual nenhum repórter estrangeiro pôde estar lá presente, mas toda a imprensa francesa esteve presente, circularam relatos muito dramáticos sobre o que teria sido aquilo, inclusive gravuras, e assim vai. Então, o fulano ele foi humilhado diante de um país inteiro. E todos os outros países, pelo menos todos não, mas no caso, Inglaterra e Alemanha, acharam aquilo esquisito. Sim, porque é aquilo, o julgamento foi todo feito de maneira privada, mas a punição é pública e é espetacular, é um espetáculo de humilhação nacional. E por causa disso que é possível falar que o caso Dreyfus ele é mais do que simplesmente um julgamento de um possível traidor, mas se trata de um ato de expiação de culpa. Não é uma mera situação ordinária que se coloca um réu, um juiz e se decide as coisas. Não, tem muita coisa aí dentro, tem muita paixão, tem muito ódio, tem muitas ideias, as mais loucas, e tudo isso
encarnado em um fulano que serve aí como essa coisa que eu cheguei a falar antes, um bode expiatório, ou seja, ele tem a função de, ao ser destruído, ao ser morto, ao ser humilhado, de reestabelecer uma ordem abalada, uma confiança de que agora que os franceses encontraram o traidor, eles poderão retomar a sua grandeza, a sua unidade, a sua fraternidade, por aí vai. Sim, quando o Bruno fala da morte, no caso do Dreyfus, ele não foi eliminado fisicamente. O Dreyfus, ele é expulso, ele é preso numa ilha próximo do litoral da Guiana Francesa, fica trancafiado, sem poder ter contato nenhum, e aparentemente, né, aí em 1895, o caso estar encerrado. O Marx diz que ele não é morto. De fato, ele não é morto. O Rui Barbosa, ele frisa, inclusive, que havia na França, na época, uma movimentação de mudar a lei para executar o Dreyfus. Ou seja, o caso ele é tão dramático a ponto de se pensar se não seria interessante mudar uma lei, mudar a regra do jogo durante o jogo apenas para executar esse cara. Mas de fato ele não é morto, ele é humilhado. Só detalhando o que seria essa cerimônia de humilhação pública. O Dreyfus ele é conduzido à escola militar, se eu não me engano. Ele é levado a uma instituição na qual estão milhares de pessoas esperando ele, existem tropas lá com todas as suas fardas e tal. O Dreyfus caminha diante de todo mundo e ele tem retirado do seu uniforme todas as insígnias, todas as medalhas, todas as faixas, e a espada dele ela é quebrada. A ideia é deixá-lo vestindo como se fosse um resto de roupa preta, e é só assim que ele é preso. Então ele é expulso do exército dessa forma, ele é degradado. E aí os oficiais do exército entregam ele à prisão, como se fosse um auto de fé lá do século XVI, do século XVII, feito com frequência pela Inquisição, né, no qual havia também esse hábito de um espetáculo público de humilhação, mesmo daquele que fosse ser morto. Sim, sim. E lógico, isso já salta aos olhos nesse momento o caráter religioso que tem um substrato, tem uma questão de fundo religioso, de preconceito religioso, pelo fato do Dreyfus ser um sujeito de família judaica, né? Mas como a gente tinha comentado, o caso aparentemente tinha acabado com a condenação do Dreyfus e o envio dele para uma prisão na América do Sul, bastante distante. Frise-se isso também, que eu realmente achei essa parte a mais divertida. Sofrimentos, não necessariamente divertida, mas uma parte muito interessante, né, que mostra essa brutalidade com a qual ele foi tratado, tanto na cerimônia de degradação quanto na sua prisão. O Dreyfus ele não foi enviado para uma espécie de colônia prisional, ele é preso sozinho numa ilha. Existe uma prisão só para ele. Ele não tem nem o direito de ficar entre outros prisioneiros. Ele é preso sozinho. Fica ele e os guardas numa ilha na Guiana Francesa, isolados. E sem comunicação. E com o tempo a coisa vai ficando ainda pior, que o governo autoriza que se construa um muro em torno da cela dele. Então ele não tem nem o contato direito com os guardas. A coisa vai ficando cada vez pior lá na ilha. Mas bem... Sim. Não, é interessante porque o Dreyfus está praticamente morto em vida, sem comunicação, totalmente isolado, mas na França as coisas continuam rolando. E alguns oficiais, em especial um tenente-coronel, o tenente-coronel Picard, ele descobre, entre abril e setembro de 1896, já passado mais de um ano da prisão do Dreyfus, que houve um engano, que a grafia daquela letra não era do Dreyfus. Opa! E que o verdadeiro culpado não era um sujeito de ascendência alemã e mas judeu. Um francês cristão. Sim, e que estava devendo bastante, conhecido por seus hábitos não muito fiéis, por seus gastos exagerados, um sujeito chamado Ferdinand Walsh Esterhazy. Exato. Então o Márcio fala francês tão bem quanto eu, então a gente acha que deve se falar assim, Esterhazy. Bem, vocês vejam aí
Quem for professor de francês nos corrija, por favor, qual que é o acento. E a situação fica um tanto quanto tensa. Esse sujeito dentro das Forças Armadas sabe que se cometeu um erro, ele leva essas informações para os oficiais de mais alta patente e vira uma questão que é: e aí? Vai se reconhecer o erro? Porque o ponto é, se o Esterhazy for considerado culpado, temos um inocente que está preso de maneira injusta. A decisão inicial dos oficiais é abafar o caso, não houve erro, só que essas informações começam a vazar para a imprensa, e aí durante o segundo semestre do ano de 1896, isso vai circulando e começa a se criar uma polarização na imprensa francesa que é: vamos reabrir o caso? Reabrir o caso significa reconhecer o erro do Estado francês, mas um verdadeiro patriota vê sua nação como perfeita, ela não erra. E outros dirão que muito pelo contrário, a nação tem que reconhecer seu erro para que ela se aprimore, para que ela melhore. Então a situação vai ficando cada vez mais complicada. E o caso vai ganhar maior notoriedade no ano seguinte, no ano de 1897, quando membros do Congresso francês, membros do Poder Legislativo, começam a pedir uma ação mais efetiva da justiça, que reabra o caso, que reavalie se há culpa ou não do Dreyfus. E aí nesse momento tem uma participação importante da família do Dreyfus. O próprio irmão dele, ele é uma figura central nas investigações que levam a esse outro nome, né, do Esterhazy. E, bem, uma das coisas que o irmão do Dreyfus faz é encontrar grafólogos que não fossem franceses, pedir a eles que avaliasse aquela carta. Esses grafólogos, eu acho que inclusive é esse o termo que se usa, eles não identificam que aquela carta pertence ao Dreyfus. Além disso, é tornado pública essa carta, porque isso foi algo que me chocou. Até 1897, a opinião pública francesa não sabia, ela não tinha visto o documento que o Dreyfus teria escrito ao embaixador alemão. Isso era sigiloso. A opinião pública francesa não conhecia o dossiê de acusação contra o Dreyfus, porque eram todos documentos tratados pelo exército como secretos. Então, o que se tinha até 1897 era a palavra do exército dizendo: temos um culpado entre nós, é o Alfred Dreyfus. E com o tempo isso começa a erudir, começa a dar errado. Então, vem a público um exemplar dessa carta, uma cópia dessa carta, e aí é possível ver como é uma prova muito frágil, e aí depois os exames de grafia, e aí começa a falar: pera, mas será que é o Dreyfus mesmo? Até que o irmão do Dreyfus acusa nominalmente o Esterhazy. E aí, qual que é a resposta que esse oficial dá? Estou sendo perseguido pelos judeus. Eles estão organizados, eles querem tirar um dos seus da prisão e me colocar, eu que sou um francês, eu que sou um cristão, estou sendo perseguido. Sim, sim. E é interessante notar que é uma oposição que vai ser feita do nacionalismo francês contra o internacionalismo judeu. Os judeus são um sindicato mundial. Os judeus do mundo se unem, se protegem, eles se veem como uma nação acima das nações, e os pobres nacionais que vão ser vítimas dessa conspiração judaica, desse sindicato judaico, né? E a situação em 1897 vai ficando cada vez mais chamativa, vai se tornando um debate público, até que a partir de dezembro de 1897, dezembro de 1897, o Émile Zola finalmente entra na questão. E aí agora a gente pode finalmente entrar no livro e entrar em quem era o Émile Zola, por que ele resolveu falar disso. Então vamos falar um pouco da forma do livro. Bom, então vamos falar um pouco do Émile Zola, né, dessa figura, desse escritor, desse romancista, para poder introduzir ao livro. Quem que era o Zola ali no final de 1897? O Zola já era um autor
laureado pela Academia Francesa, ele já tinha entrado no panteão da pátria, de certa forma, dos grandes escritores. Ele já havia publicado algumas de suas obras máximas, né? O Zola, ele é um autor que muitas das obras a gente caracteriza dentro do realismo literário, né? Daquela tentativa de fazer um retrato da sociedade francesa. Então, talvez você, ouvinte, você leitor, conheça a mais famosa obra do Zola, que foi adaptada para o cinema e amplamente vista nos ensino médios do Brasil e do mundo, o Germinal, né, que é aquela obra que tem como personagem no filme o Gerard Depardieu, que fala da situação terrível dos mineiros, né, dos trabalhadores das minas da França, e de como vai se formar uma consciência de classe, por assim dizer, entre esses trabalhadores que vão se revoltar contra os patrões, e como isso tem um final de certa maneira trágico. Só pelo Germinal a gente meio que pressupõe que o Zola seria um sujeito muito engajado politicamente, mais à esquerda ou coisa do tipo. Não é bem assim. O Zola, ele tem livros que vão falar dessas condições sociais, só que ele publicamente não se colocava dentro desses debates, até porque estava na posição da legião de honra da literatura, da cultura francesa. Ele era como um expoente do nacionalismo. Então Zola, ele se interessa pela questão Dreyfus, pelo debate do caso Dreyfus, em especial por uma questão. Quando ele vê o original, o documento que incriminou o Dreyfus, toda a armação que foi feita, todo aquele obscurantismo antissemita da acusação contra o Dreyfus. Ele, como um homem de letras, ele como um sujeito que era, de certa maneira, herdeiro do iluminismo, ele sente a França iluminista, a França que foi construída depois da Revolução, ameaçada, né? O Zola, a todo instante no livro, ele vai falar da defesa da verdade e da justiça, e de como ele, como intelectual, foi impelido a isso, como a vontade dele é colocada nisso, porque ele tem que defender aquilo que é o verdadeiro e é o justo. E aí a gente já tem noção de quem é esse sujeito, de que lugar que ele está falando. Ele não é um jornalista de formação, ele não é um cara que está escrevendo para ganhar um romance naquele momento. Naquele momento ele está interferindo publicamente numa questão que é importante para a nação francesa. Então acho que agora a gente pode falar do livro, né, Bruno? Vamos já entrar no texto mesmo, né? Então, como que é essa edição aí do Eu Acuso? Ela basicamente reúne cerca de 17 textos que o Zola escreveu aí entre 1897 e 1900, então são 17 textos, muitos deles são textos jornalísticos, são textos que foram públicos por meio de jornais. E uma coisa que se destaca no jornal do século XIX em relação aos jornais atuais é que os textos eles eram mais extensos. Então, quando você lê, por exemplo, o texto que chama o famoso, né, Eu Acuso, ele é um texto longo. É um texto que dificilmente você encontraria atualmente impresso numa Folha, no Estadão, num Globo e por aí vai. Então, os jornais dessa época, eles eram os textos eles eram mais longos, eram textos de intervenção, e uma coisa interessante, eram textos de campanha. Isso é uma coisa que a gente perdeu um pouco a dimensão da possibilidade de fazer uma campanha jornalística em torno de uma determinada ideia, de se lançar uma série de textos de opinião de um mesmo autor sobre o mesmo assunto. Então, ao invés de você ter, como se tem hoje, um determinado autor escrevendo no Estadão, na Folha, no Globo, escrevendo semanalmente sobre um determinado assunto, aí depois muda para outro e tal. Aqui não. Aqui você tem textos sobre um único e mesmo assunto. E eles formam uma campanha. O autor tem uma posição claríssima e ele sai em defesa disso e fala para os seus pares da opinião pública. Sim, sim, é bacana isso que você pontuou, né, Bruno, que justamente esses textos mais longos, mais detalhados, que vão ocupar o espaço público e vão ser textos, acho que o título da coletânea é maravilhoso por causa disso,
são textos combativos, ao extremo, né? São acusações, existem responsáveis pelo crime, ele nomeia esses responsáveis, e o Zola está disposto às últimas consequências disso, de ir para o debate jurídico, caso seja necessário, e no caso foi necessário naquele momento. Sim, no caso desses textos você não encontra aquele hábito que nós vemos com frequência atualmente de se falar suposto criminoso fulano de tal, suposto caso de não sei o que, teria feito... Não, aqui tudo é muito explícito. O Zola diz, o fulano de tal é culpado, o fulano de tal é mentiroso, o Esterhazy é o traidor. Não há aqui o uso de subjuntivo, tudo é indicativo. Principalmente o eu acuso, ele diz nominalmente as pessoas que ele acusa por esse erro que foi o caso Dreyfus. Ele diz o nome e o sobrenome de cada uma das pessoas responsáveis. Sim, sim, é muito forte, é muito intenso. E é interessante que nessa edição, claro, como que ela está organizada. Os primeiros paratextos, né, tem 2 textos que não fazem parte do conjunto. Tem uma pequena biografia do Zola, que é interessante para situar o autor. Na sequência, vem um prefácio por um historiador, crítico literário, romancista, um especialista em história da França, o Henri Guillemant, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, e ele vai dar um histórico geral do caso Dreyfus, então é interessante para você se situar, caso não saiba muita coisa, porque o contexto ali da época, se você não tiver alguma familiaridade, ele pode trazer dificuldade ao leitor. Primeiro bloco de textos, que são os textos mais acusativos, de fato, são os textos combativos contra aqueles que perpetraram a injustiça, são os textos que vão de novembro de 1897 até janeiro de 1898. É um ano praticamente de publicações do Zola, em que ele constantemente está batendo na tecla de que exige uma necessidade de posicionamento dos homens bons da França, né? Qual é esse posicionamento? Aquilo que já havíamos falado. Verdade e justiça. Existe uma verdade. Alfred Dreyfus é inocente. O que é fazer justiça? Tirá-lo da cadeia e colocar o verdadeiro culpado atrás das grades. Então essa cobrança de posicionamento, este exame de consciência dos letrados franceses, das pessoas, dos homens bons da França, que não devem aceitar esse tipo de injustiça. E aí ele vai mandar a sua metralhadora de palavras para todos os lados. Esses primeiros textos que o Dreyfus escreve, esses primeiros textos escritos sobre o caso Dreyfus, eles incomodam a tal ponto que o Zola tem que escrever os seus outros artigos. Se eu não me engano, ele lança apenas 3 artigos em um jornal grande da França, que é o Figaro. São apenas os 3 textos iniciais, porque o que ele diz ali incomodou os leitores de tal forma que eles escreveram de maneira tão violenta que o editor falou, não, cara, os seus textos não vão sair mais aqui. E ele encontra um outro editor disposto a tornar os textos dele públicos. Então, o Eu Acuso ele não sai pelo mesmo jornal que os primeiros textos acusatórios, de tanto que ele criou caso. Sim, ele acusa, por exemplo, ele critica nesse momento, antes do Eu Acuso, né, que é o ponto de maior tensão, ele vai criticar, por exemplo, a posição dos jovens estudantes parisienses, se indignando com o fato que teve estudante que fez manifestação contra o Dreyfus. Falam, gente, que absurdo é esse? Vocês estudantes, o futuro da França, vocês têm que lutar pela justiça, vocês têm que lutar pela verdade. Os estudantes da França foram aqueles que em 1848 fizeram as barricadas de Paris, em 1870 ajudaram na construção da Comuna de Paris. Como é que vocês podem abraçar o Esterhazy, abraçar essa teoria da conspiração judaica em nome do nacionalismo? E aí ele vai discutir o que é o nacionalismo, né? Para o Dreyfus, o nacionalismo é a pátria reconhece seu erro e reconstitui o lugar da França, de uma nação que valoriza
àquilo que é o justo, né? É muito interessante que ele vai usar o nacionalismo como argumento, dizendo que nacionalismo não é defender o Estado Nacional e as Forças Armadas a todo custo. Nacionalismo é defender o que é correto para o conjunto dos cidadãos, né? E ele fecha esse primeiro conjunto de textos, esse primeiro ano de publicações, com o Eu Acuso, né? Que é a carta ao presidente da França. Ele endereça a carta ao presidente francês da época e pontua todos os culpados pela condenação do Dreyfus e absolvição de Esterhazy. O texto é publicado em, se eu me lembro bem, né, Bruno, em 22 de dezembro. Não, desculpa, em 13 de janeiro, perdão, 13 de janeiro de 1898, e é publicado logo após a absolvição do Esterhazy, que veio com a segunda condenação do Dreyfus. E o Zola, ele faz um texto acusando nominalmente os responsáveis pela injustiça, porque ele quer um processo. Ele deseja um processo público, ele quer levar a coisa para um outro nível. Tanto que o Zola, ele cita os artigos da Constituição francesa que ele está incorrendo em crime. Fala, eu estou incorrendo no crime de difamação e são esses artigos que vocês vão usar para me processar. Que venham. Porque já que eu estou supostamente mentindo, provem que eu estou mentindo. E aí a gente vai para um segundo movimento de textos, um segundo conjunto. São os textos que o Zola publicou durante o julgamento e logo após o julgamento, quando ele acaba tendo que se exilar. Não, esse trecho no qual ele expõe o crime dele mesmo, ele é muito forte. Diz aqui o texto, né, que o Zola fala: ao fazer essas acusações, não ignoro que me submeto aos artigos 30 e 31 da Lei de Imprensa de 29 de julho de 1881, que pune os delitos de difamação, e é voluntariamente que me exponho. E aí ele diz: quanto às pessoas que acuso, não as conheço, nunca as vi, não tenho contra elas nem rancor, nem ódio. São para mim apenas entidades, espíritos de maleficência social. E o ato que realizo aqui não é senão um meio revolucionário de apressar a eclosão da verdade e da justiça. Ele se expõe voluntariamente a ser processado. Sim. Agora pensem quantas pessoas estão dispostas a fazer isso hoje, a chamar para si a responsabilidade, a apontar os dedos e falar: me processem, porque me processando vocês serão obrigados a provar a acusação contra o Dreyfus, a trazer os documentos do sigilo para a opinião pública, para o escrutínio público. Sim, e aí esse segundo movimento dos textos do Dreyfus é bastante interessante, que entre fevereiro de 1898 e junho de 1899, o Dreyfus vai estar lidando com essa acusação. E isso que o Bruno falou é bastante interessante. Qual é a estratégia do Dreyfus, qual é a estratégia de Zola para se colocar na linha de frente? Obrigar o Ministério da Defesa, obrigar as Forças Armadas da França a abrirem o bordereau, a abrirem o dossiê Dreyfus e provarem que ele não está falando verdades. E aí é aquilo, no fim das contas, o Ministério da Defesa, a acusação contra Zola, não abrem esses documentos, mas os usam para poder justificar sua prisão. Então fica cada vez mais evidente que tem alguma coisa errada. E isso, de certa maneira, é aquilo que a gente estava conversando antes do programa, que é a vitória na derrota. O Zola é condenado. Só que ao ser condenado com essas provas, a opinião pública francesa começa, mesmo quem era favorável ao exército, acreditava na conspiração judaica, fica meio difícil a posição de sustentar essa posição se os documentos não vêm a público. O Zola acaba sendo condenado, como eu já cantei a bola, ele se exilou, ele foge para a Inglaterra e durante um período de tempo de quase um ano, ele para de publicar, ele para de entrar na questão, que ele diz que ele não quer interferir. Nesse período de tempo de um ano, enquanto o Zola está fora da França, as investigações sobre toda essa lambança do caso Dreyfus começam a vir a público mais e mais, e o Dreyfus acaba sendo condenado novamente, mas a justiça francesa começa a fazer uma espécie de corpo mole para não
confirmar a nova condenação, assim como a do Zola. O Zola retorna à França e ele tem que ficar indo na justiça a cada 3 meses para dizer que ele tá ali e o processo não acabou. E aí a gente entra no terceiro conjunto de textos do Zola, que são os textos do Novo Julgamento e da Anistia. Então você aí, ouvinte, que acha que fazer corpo mole, buscar uma anistia, não reconhecer erros são coisas típicas do Brasil, de um país pobre, subdesenvolvido e tal. Não. Feliz ou infelizmente isso é algo muito mais comum do que nós esperamos. Então, no caso Dreyfus, quando se torna evidente que, bem, houve um erro, a opção das autoridades francesas não é reconhecer o erro abertamente, de cara, falar, olha, realmente prendemos o cara errado, desculpe, né? É tentar aí fazer um arranjo, anistiar os acusadores, as testemunhas, porque o que houve contra o Dreyfus foi não só um erro no que diz respeito à carta, aos exames grafológicos, mas houve a fabricação de provas. Quando o Márcio fala de um dossiê secreto, é exatamente isso. A acusação do exército foi revirando nos arquivos militares textos sigilosos que o Dreyfus teria repassado aos alemães. Só que eles não foram repassados. Esses textos foram ou desenterrados dos arquivos ou forjados. Então há muitos crimes aqui nesse erro. E esse erro não vai ser reconhecido por algum tempo. Sim, o que acontece é que justamente a saída do Estado francês é uma saída a princípio de anistia geral, ampla, geral e restrita, né? Uma saída que agradou muito os militares, né? Que viram que não seriam punidos, e o argumento era, acabou o caso Dreyfus, não existe caso Dreyfus. Dreyfus já voltou à pátria, está com sua família e ninguém precisa ser punido. E os últimos textos do Zola são textos, são ainda, eu diria que seriam mais agressivos do que os textos do Eu Acuso, porque ele se indigna e cobra uma posição que é, ok, temos a verdade reconhecida, Dreyfus não, Alfred Dreyfus, o oficial Dreyfus, não é culpado, só que de nada adianta a verdade se não tivermos justiça. Se os culpados não forem punidos, de que adianta a verdade? Ele coloca isso para as futuras gerações da França. O que vai ficar? Vai ficar a ideia de que podemos cometer um erro, arruinar a vida de um homem, e que basta dizer anos depois de que não era verdade aquilo e acabou e ninguém é punido? Então é uma cobrança muito forte de que o exército francês, os responsáveis devem ser punidos. E ele deixa claro, não é todo o exército francês. São aquelas figuras que usam o obscurantismo, o antissemitismo, um pensamento retrógrado. Não, Márcio, e mais do que simplesmente que se puna aquele que tem culpa, o Zola, ao pedir que a justiça venha acompanhada da inocência, ele quer que o próprio Estado francês reconheça um erro. E isso, por mais que possa parecer trivial, por mais que possa parecer pequeno, é algo muito difícil de extrair de qualquer estado do mundo. Quantas vezes você, ouvinte, já viu o Estado brasileiro ou o Estado de qualquer país se desculpar publicamente sobre um erro cometido? Seja na prisão de alguém, que tenha levado à morte de outro, à destruição de um outro Estado e por aí vai. Isso raríssimas vezes acontece. E no caso é o que o Zola pede aqui, que os responsáveis sejam que se puna a eles e que se reconheça a inocência do Dreyfus. Não basta trazê-lo de volta à França, deixar que ele viva lá. Não, é preciso dizer, esse homem é inocente. Nós erramos, o Estado errou e essas pessoas mais especificamente devem ser punidas por isso. Sim, coisa que o Zola em vida não viu. O Zola falece alguns anos depois da polêmica do caso Dreyfus e ele não vê o pedido de desculpas público que o Estado francês vai fazer ali por volta da década de 1900, 1910. Então é uma coisa que se arrastou por quase 20 anos na história
jurídica, militar e política da França. No fim das contas, a verdade e a justiça, tão desejadas pelo Zola, foram atingidas, mas isso teve um custo longo de tempo. E já que a gente falou da forma do livro, vamos pegar alguns temas que nós consideramos aí essenciais, alguns daqueles assuntos que você pode usar na mesa do bar para falar: olha como eu sou inteligente, olha como eu entendi esse livro. Bem, então é um livro muito rico em termos de contextualização sobre o século XIX, é um texto bastante forte, bastante incisivo, que exige verdade, justiça, mas que tipo de tema, que tipo de reflexão a gente pode tirar desses artigos que compõem o Eu Acuso? Uma das coisas que nós aqui achamos interessante trazer é essa figura que o Zola se constrói para si do intelectual, de um homem de letras que, mais do que ser alguém que sabe escrever magistralmente bem, que conhece muito bem um dado assunto, mais do que simplesmente um romancista ou que um estudioso, o Zola ele se coloca como um intelectual, como aquele que tem um compromisso público, um compromisso com a verdade, ele tem um dever para com ela, e não só, ele também tem uma paixão. Uma coisa interessante aqui é de se afastar um pouco de uma espécie de ideal iluminista da razão como aquilo que não traz consigo a paixão. O texto que o Zola escreve, todos eles são textos apaixonantes, são textos apaixonados. Ele fala o tempo todo que ele não está escrevendo aquilo simplesmente porque o Dreyfus é inocente, ele chegou a isso por meio de uma reflexão e tal, mas ele se sente movido àquilo do fundo da sua alma. Ele tem uma paixão em defender o Dreyfus, ele sabe, ele sente que aquilo é o certo e que, portanto, ele precisa se posicionar. Então, o intelectual aqui não é um mero calculador, não é aquela pessoa que na sua casa reflete sobre um dado assunto e simplesmente escreve um argumento. É mais do que um argumento, é um ataque, é uma campanha. Sim, e essa campanha é uma campanha que vai ocupar o espaço público, né? No caso, os jornais e as tribunas e as revistas, aquilo que circulava na época do Zola, e que, claro, traz para nós uma questão que é muito clara do presente. Como que esse homem de letras, como esse intelectual, vai lidar com a população? Quais vão ser os mecanismos para atingir essa população, esse conjunto da nação, essa sociedade, e para fazer valer esse dever? De certa maneira, é por isso que o texto do Zola é tão apaixonado e é tão apaixonante, porque ele tem que se comunicar com um público que não são os outros intelectuais, que vai além desse grupo. E aí, é claro, entra uma questão importante. Esse intelectual, ele é independente. Uma coisa que o Zola bate muito, principalmente quando ele vai falar das anistias, é que muitos políticos franceses se afastam de discutir a lei de anistia. Eles não querem mexer na anistia. Para que mexer na anistia? Acabou o caso Dreyfus. Por que eles vão falar isso? Por um motivo muito simples. Questões eleitorais. Vai ter eleição. Se eu tiver um eleitor que não gosta do caso Dreyfus ou que não quer que se continue falando do caso Dreyfus, eu perderei o voto dele. Então o Zola faz uma diferença, acaba surgindo uma diferença no texto dele muito clara entre o intelectual, que é esse sujeito comprometido com os ideais de verdade e justiça, ele está dentro desse dever, e de um outro lado, um ideólogo, um sujeito que está comprometido com fazer panegiricos, fazer louvações, fazer uma campanha para um político ou um partido político. Então é uma diferenciação bastante clara para o Zola. Existe aquele que defende o que é o correto e existe aquele que defende uma causa político-partidária ou de um candidato. E ele se coloca numa posição desse intelectual. Em alguns momentos, o interesse do intelectual vai coincidir com o interesse do político, mas em muitos casos não. E ele tem que manter sua independência, ele tem que se manter
distante desse tipo de filiação. E claro, isso é uma questão que até hoje passa pela mente de qualquer sujeito que esteja ligado aos estudos, ao conhecimento, que se reconheça de certa forma como intelectual. Como que eu vou me posicionar no espaço público, passar minha mensagem de maneira a contribuir para esse debate, ao mesmo tempo eu não vou estar com o rabo preso, por assim dizer, com uma causa política ou partidária e me tornar apenas um ideólogo desse sujeito com o qual eu me aproximo, né? Mas é só isso, Bruno? Só fala de intelectuais? Não, de forma alguma. É preciso também pensar, e uma coisa que o texto nos permite pensar de maneira até muito clara, é o ambiente no qual esse intelectual se posiciona. Como é essa esfera pública francesa aí do século XIX? A gente tem muitas vezes uma visão um pouco romantizada, romantizada não seria o termo certo, mas uma visão um pouco idealizada, melhor dizendo, o que seria uma opinião pública. A gente vai lá no velho artigo do Kant, o que é o esclarecimento, e pensa, opinião pública então são sábios trocando cartas, trocando opiniões por escrito e se esclarecendo mutuamente. Que coisa interessante, não é mesmo? Cria-se uma visão de que a opinião pública é simplesmente o lugar, o meio de circulação da racionalidade, que ali há um compromisso coletivo com o esclarecimento de todos, que significa pensar por conta própria, de maneira autônoma e por aí vai. E quando se vai aos textos aqui do caso Dreyfus, o que se encontra é uma situação muito diferente disso e muito parecida com o que nós adoramos dizer que são marcas dos nossos tempos, que é uma imprensa sensacionalista, uma imprensa que divulga as coisas, não sabe ao certo o que ela lança, textos que querem explorar as minúcias do caso, que querem, a gente iria dizer hoje em dia, que querem ganhar clique, textos que chamam a atenção, manchetes dramáticas e por aí vai. Num dos textos que o Zola escreve, ele fala um pouco do que seria essa imprensa, que ele a qualifica em níveis. Ele diz que existiria nessa opinião pública, no que diz respeito à imprensa, uma baixa imprensa, que diz assim: vimos a baixa imprensa no cio, buscando ganhar dinheiro com curiosidades malsãs, agitando a multidão para vender o seu papel marrom. Então vocês imaginem como deve ter sido um prato cheio um caso de traição. Imaginem o que um fulano como um Datena conseguiria fazer hoje em dia com um caso de traição. Seria espetacular. Sim, e entra uma coisa também, né, Bruno? O ponto em que o Zola comenta nos textos dos julgamentos como que muito da massa que vai pra frente do tribunal xingar, vaiar, humilhar, eles querem jogar pedra no Zola, coisas do tipo, eles são insuflados pela imprensa. Por essa imprensa marrom, sim, a pior imprensa. Sim, e que tem um uso que é feito pelos poderosos, né? Que faz eco, que aqueles que querem barrar a investigação, a nova investigação, a revisão do caso, vão usar essa imprensa, vão às tribunas do Congresso francês, do Poder Legislativo francês, dizer: olha a opinião pública, vejam que o povo não quer isso, a gente vai ir contra o povo, nós somos os representantes do povo. Então há um uso da opinião pública, dessa mais baixa, que justamente por desejar uma notícia fácil, uma história que seja compreendida de maneira muito simples pelos seus leitores, vai ser utilizada como veículo de comunicação por esses grupos que querem se opor à verdade, querem se opor ao cumprimento da lei. E daí a dificuldade de se fazer ouvir do intelectual, porque o intelectual está falando de um apelo à racionalidade, um apelo àquilo que é correto, aos fatos, enquanto esses jornais apelam à nação. Você é contra a nação? Você é contra o que é certo? O que é certo é o exército. O militar falou que é certo, né? O general falou que é certo. O presidente falou que é certo.
O Congresso falou que é certo. Como você vai dizer que não é? Você Exato. não é especialista. Exato. Como você vai dizer o contrário e ainda dizer algo a favor de um judeu de ascendência germânica? Ou seja, cria-se um ambiente muito difícil de falar em favor do Dreyfus, em falar em favor da sua inocência. E o Zola diz que basicamente essa imprensa ela se divide aí em três níveis, né? Teria essa imprensa mais suja, que quer só os detalhes, as curiosidades. Teria uma imprensa mais operária, de títulos que ainda são muito em conta, que custam muito pouco, que também faz esse apelo às paixões, aos medos. E aí ele também diz, ele fala algo sobre a grande imprensa, né? E ele diz assim que essa grande imprensa, ou seja, a imprensa que é chamada de honesta, ela teria nesse caso passado por tudo com uma serenidade que ele chama de assombrosa. Ele diz assim, esses jornais honestos limitaram-se a registrar tudo com um cuidado escrupuloso, tanto a verdade como o erro. E isso é muito interessante porque a posição então dos jornais considerados elevados, grandes, de credibilidade, foi simplesmente relatar. Então, enquanto a opinião, os veículos de opinião baixa, suja, estão lá acusando o Dreyfus, revirando a vida dele, da esposa dele, dos filhos e tal, a opinião, os grandes veículos, não, eles apenas relatam, ocorreu isso, ocorreu aquilo, como se a situação toda não fosse absurda, como se tudo aquilo não fosse uma loucura. O Zola então está criticando o isentão. Ele está criticando também o isentão, aquele que quer dizer, bem, precisamos tomar cuidado. Temos que ver os dois lados. Vamos ver os dois lados. Para o Zola não há dois lados aqui, não. A verdade para ele não é constituída pela somatória de lados, ou melhor dizendo, pelo meio termo de lados. Há uma verdade, Dreyfus é inocente e os que dizem o contrário são mentirosos, são canalhas. É simples assim. E para ele, a grande imprensa não apontar isso é criminoso. Sim, sim. E aí, já que a gente está falando desses temas, eu acho que o último grande eixo assim que o texto nos leva a pensar é a questão do antissemitismo e a ameaça à França, né? Por que o antissemitismo é visto como tão ameaçador? Por que ele é tão perigoso para a nação francesa, né? Pensar que o Zola vai elencar durante as suas opiniões, seus textos de opinião, alguns riscos à nacionalidade francesa que estão embutidos dentro desse antissemitismo e dessa defesa exagerada das instituições, de vistas como perfeitas e que nunca erram, né? O primeiro risco maior que o Zola sempre coloca é a falta de justiça. Não perpetrar o erro e não permitir que a justiça seja feita atenta contra a nação francesa, no sentido que o Zola vê a França como herdeira da revolução, herdeira dos ideais iluministas. Como é que os homens de bem da França podem dormir tranquilos se um homem honesto, um homem inocente, dorme na cadeia? Enquanto uma injustiça for perpetrada por esse Estado, nós não devemos parar. Então o Zola vê como esse o primeiro inimigo da França. E vejam, não se trata apenas daquele cálculo negativo, simplório, individualista que diz: se Dreyfus inocente está na prisão, eu inocente também posso ser preso. Não se trata aqui de apelar para esse nível de bem-estar pessoal, mas de dizer, olha, um outro cidadão inocente está preso, isso é um crime, isso precisa ser revisto. Não significa que é porque você também pode ser preso. Não é esse cálculo tão interesseiro assim. É algo um pouco mais elevado. Dizer, olha, é preciso reparar esse erro, pois não haverá solidariedade possível se esse erro for aceito. Até porque o Zola vai fundamentar, o nacionalismo do Zola é fundamentado nos ideais de verdade, justiça, na defesa dos direitos civis, nos imperativos morais. O Zola não vê a nação como um conjunto genético, não passa isso pela mente dele, não é pela questão dos que nasceram no território,
o que é ser francês? O francês é aquele que defende os direitos civis, é o que defende a verdade, defende a justiça. Os ideais da Revolução. Os ideais da Revolução. Então ele é herdeiro do iluminismo, ele é herdeiro da Revolução. Além dessa questão da falta de justiça, o Zola coloca como dois outros grandes inimigos da nação. Primeiro, os militares com certos sonhos ditatoriais, né, que sonham tomar o controle da sociedade. Aí tem um dado contextual, aí na época da Terceira República Francesa houve uma pequena tentativa de golpe militar, que não foi bem sucedida em anos anteriores ao caso Dreyfus. Então o Zola teme que esse sentimento quase bonapartista, né, de um exército que se vê como guardião da nação, se a submeta o espaço público e retire o debate e retire a república em si, a democracia. E o outro inimigo, né, da verdade, da justiça, o inimigo da nação, seria a organização religiosa. Porque o Zola, a todo instante, ele repara que esse antissemitismo ele carrega um fundo extremamente religioso, como o Bruno comentou quando falou do evento, né, do ritual de destituição de Dreyfus, como é algo que lembra um auto de fé medieval. E isso assusta, né? Isso assusta muito. Corrigindo, um auto de fé moderno. Não vamos atribuir isso a já tão sofrida Idade Média, né? Mas, sim, nesse caso, há aqui toda uma acusação de que aqueles que acusam Dreyfus, eles são movidos por uma paixão ancestral, por uma coisa que já nem deveria existir mais, que é um preconceito religioso, simplesmente pelo fato do Dreyfus ser judeu. Ele não, quer dizer, para esses caras ele é culpado, e o Zola acha isso simplesmente um absurdo. Dreyfus nasceu na França, fala francês, é leal à França, ponto, isso basta, ele é um cidadão e ele tem que ser tratado como tal. Sim, é até curioso que durante o caso Dreyfus, uma coisa que vai aparecer é que o Zola, como o pai dele era italiano, né, ele nasceu na França, cresceu na França, o Zola acho que mal sabia falar italiano, sabia umas poucas palavras, mas vão dizer que o Zola não pode opinar no caso porque ele não é um francês de verdade. Então ele quer dizer, que absurdo é esse? Então, ser francês é ser filho de pai e mãe franceses. Só assim você é um legítimo da terra, você não faz parte daquela comunidade, né? De certa maneira, Bruno, para a gente pensar uma síntese aí, uma coisa que você falou antes do programa, achei muito legal, que é a questão de que o caso Dreyfus não é um julgamento sobre este oficial francês, é um julgamento que vai além desse homem. Exato. Uma coisa que quando eu li esses textos ficou muito claro é o quanto se fala do Dreyfus, sobre as provas que se tem contra ele, mas o quão mais se fala sobre as implicações dele ter sido preso, de reconhecer ou não o erro. Então, uma coisa interessante de observar agora como um fecho mesmo, é como em alguns casos se julga muito mais do que um réu, se julga uma nação, se julga uma determinada ideia, um determinado valor, se julga uma esperança, um desejo. Há muitas implicações no caso Dreyfus. Para o Zola, se Dreyfus for considerado ainda culpado, a França como nação civilizada estaria condenada. Ela teria cometido um erro irreversível, teria uma mancha para todo sempre, porque não seria possível mais haver cidadania depois disso. Então, nesse caso, existem implicações muito, muito anteriores, muito subterrâneas, e isso acontece, essa mesma coisa acontece em vários outros casos ao longo da história. O Márcio até trouxe um que eu acho especial para a gente falar, pra gente ter esse fecho, né? Sim, quando a gente pensa que vamos pensar um caso que lida com militares e que lida com qual é a imagem desse condenado para a posteridade. Quando a gente pensa o caso do João Cândido, o almirante negro, o líder da Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata aconteceu em 1910, se vocês se lembram aí das aulas de história, e na Revolta da Chibata, basicamente, João Cândido, um oficial
de baixa patente negro, que era parte da Marinha Brasileira, num momento em que haviam ainda punições físicas, essas chibatadas, essas chicotadas, eram quantificadas pela cor da pele do marinheiro. Ele lidera um movimento de marujos para acabar com essas punições. Eles chegam a apontar os canhões dos encoraçados São Paulo e Minas Gerais para a capital federal, para o Rio de Janeiro. O presidente recém-empossado assina um termo encerrando com as punições físicas e garante, dá sua palavra, de que nenhum dos amotinados seria punido ou expulso do exército. Mas o que acontece é que a palavra do presidente do Brasil para os pobres, para os soldados, para os marujos de baixa patente, para esses homens negros e mulatos não vale. Eles vão ser sistematicamente punidos, vão sendo criados casos em que esses sujeitos, principalmente os líderes do movimento, como João Cândido, vão ser expulsos do exército e considerados traidores. E o João Cândido termina a vida dele, na década de 1960, como um vendedor de peixes na praça, uma coisa bastante degradante. A imagem dele para o exército brasileiro era uma imagem de traidor. Essa imagem começa a ser reconstruída já na década de 50, com os primeiros livros, primeiras reportagens de fôlego sobre a revolta da Chibata. Na década de 70, alguns sambas enredo tornam essa revolta da Chibata algo como um marco da luta dos pobres, dos negros contra o Estado brasileiro, mas ele ainda é institucionalmente, até esse momento, visto como traidor. Nos anos 2000, 2010, já com toda uma série de estudos históricos revendo a revolta da Chibata, o caso de que era justa a demanda dos soldados, de como eles foram traídos pelo governo, vão ser construídas estátuas em honra de João Cândido na cidade do Rio de Janeiro, cerimônias honrando ele, porém apenas em 2010, né, Bruno? 2010 ou 2007, aí me falha a memória da data exata, o João Cândido, no Diário Oficial da União, ele é reconhecido, ele é readmitido nas Forças Armadas. Ele não é mais visto como um traidor, ele é um herói, ele é um homem que é um marinheiro, que faz parte da pátria, assim como os outros membros da revolta Chibata. Porém, o presidente da República, à época, o presidente Lula, ele não assina o documento que o reincorpora às Forças Armadas. E por que ele não faz isso, Bruno? Ou seja, temendo algum tipo de processo exigindo recompensação financeira. Então é muito interessante ver, no caso tanto do Dreyfus quanto do João Cândido, o quão difícil é arrancar da autoridade instituída, do Estado, um reconhecimento de erro. Se você, ouvinte, erra, você acha que o Estado não erra? Você acha que as autoridades não erram porque elas usam capa? Porque elas usam farda? Elas erram o tempo todo. E o que faz com que os erros delas não sejam reconhecidos enquanto os seus são, ou deveriam ser? E esses dois casos mostram isso, como é difícil, muito difícil, tirar do Estado o mínimo, que é dizer, olha, eu errei nesse caso, e mais do que isso, errei e pagarei compensações, porque também não reconhecer um erro temendo um prejuízo aos cofres públicos é de uma mesquinhez, é algo mesquinho, é algo patético, é algo tão pequeno. Se errou, então que se repare o erro, minimamente. Um exemplo que me ocorre com frequência, acho que eu lembro há anos, quando aqui em São Paulo estava sendo ainda feita a linha 4, a amarela do metrô. Provavelmente o ouvinte um pouco mais velho se lembra que houve um desabamento numa das estações ainda em obra e pessoas que estavam num ônibus foram enterradas vivas nessa estação. Essa estação existe hoje, ela está em pé e não há nela nenhum marco, nenhuma plaquinha, não há absolutamente nada dizendo que aquele lugar é o túmulo de dezenas de pessoas. De dezenas eu não sei se chegou a tanto, mas de numerosas pessoas. Pessoas morreram naquele lugar. E não há o mínimo reconhecimento, não há o Estado
de São Paulo dizendo, olha, essa obra custou tantas vidas. E você fica pensando quantos outros erros desse tipo o Estado, seja ele no seu nível municipal, federal, estadual ou sei lá qual, quantos erros o Estado comete e quantos erros são realmente reparados. Eu diria que quase nenhum. E aí fica esse chamado, né, para os intelectuais que saiam a público e que acusem o Estado. O Estado tem que ser acusado, as autoridades têm que ser acusadas, porque se elas não forem, elas simplesmente fazem o que querem. Bom, Bruno, bastante apaixonada a sua fala, acho que a leitura do Zola faz isso com a gente, mas vem o nosso veredito, que não é um veredito tão severo quanto das autoridades. Eu Acuso é um bom livro de bolso? É um livro de bolso? Olha, em termos de formato, eu acho que sim. É um livro que cumpre aqueles requisitos que a gente falou no episódio passado. É um livro que se consegue ler de maneira rápida, é um livro ágil, é um livro razoavelmente pequeno. Dá pra fazer pausas, né? Exatamente. Então, só uma coisa. Quando eu digo que é um livro relativamente pequeno, o que eu quero dizer é o seguinte: é um livro que não vai fazer com você aquela trapaça que as editoras adoram de colocar obras gigantescas com fontes minúsculas. Então você precisa ler com uma lente de aumento. Não é o caso. É possível ler com tranquilidade, os textos são acessíveis e, como o Márcio disse, é possível fazer muitas pausas, porque como o Eu Acuso é um conjunto de artigos, então é possível ler um aqui no ônibus, fazer aquela pausinha, depois ler o outro e por aí vai, e entender que eles juntos formam uma sequência. E eu diria mais, que nem é necessário ler todos os textos, alguns não acrescentam tanto assim. Sim, vai do seu interesse pelos títulos, e é interessante que essa edição traz comentários do Zola no início do texto que ele está publicando. Então ele explica mais ou menos o contexto do que estava acontecendo na época e do que ele vai falar. Então você pode ler o texto e se interessar mais ou menos. Não leiam apenas o Eu Acuso. Tá? Exato. Leiam os outros textos. Tem o texto para a Carta à Juventude Francesa é muito interessante. O Sindicato é um texto maravilhoso. Sim, um texto sobre conspiração e teorias da conspiração. Como tá na moda, né? É bem interessante. Então, acredito que é um bom livro de bolso. É um livro de bolso interessante se você gosta de história, primordialmente, mas não só isso. Se você se interessa pela área de jornalismo, pensar o papel dos jornais, o papel da opinião pública, se você se interessa por direito, que é um julgamento, se você se interessa por essa questão do Estado e das responsabilidades do Estado, vai com vontade no texto, porque você vai encontrar muita coisa boa e muita coisa que se relaciona com o nosso presente. Então ficamos por aqui, lendo Eu Acuso. Espero que vocês tenham gostado, que as nossas análises tenham sido aí minimamente interessantes e, mais do que isso, que tenham incentivado a você dar uma olhada nesse texto aí que é tão do qual se fala tanto e do qual se lê tão pouco, né? Então vamos dar um tchau aqui. Antes de tudo, nos procurem no nosso perfil leitura@inter, no qual vocês podem... Não, Bruno, é o contrário. É @leiturainter, né? É Twitter. Então... @leiturainter. O perfil no Twitter é Leitura do Intervalo. Vocês os procurem lá. Críticas, sugestões para leituras, fotos dos seus bichinhos lendo. De preferência. O que vocês quiserem, tá bom? Então vamos dar um tchau para todo mundo. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.